Bom, realizamos a apresentação da ópera 14ª Estação. Então, para o debate, eu chamo agora Miguel Jorge, autor do libreto. Professora Anunciata, autora da ideia. E maestro Juliano Lima, nosso músico que está acompanhando um outro trabalho. Bom, eu vou dar o primeiro. A ideia aqui é um bate-papo realmente, né? Nada muito acadêmico, nem muito elaborado, porque realmente a ideia fundamental aqui é falarmos sobre essa obra, da importância histórica que ela tem, obviamente, né? Mas também o aspecto, talvez até afetivo, né? Porque vocês estão diretamente ligados a ela, né? Então, ao mesmo tempo que é possível fazer também o aspecto de leitura estética, mas também tem essa coisa do histórico, a coisa da compreensão do processo. Então, a nossa ideia é muito discutir isso. E eu gostaria, se o professor Miguel me permite, começar com as damas e fazer a seguinte pergunta, né? Porque, obviamente, o início de tudo foi o conto. Eu acho que seria interessante o Miguel falar sobre o conto daqui a pouquinho, mas a professora Anunciata leu o conto e teve a ideia de construir essa obra, né, a partir do conto. E a minha pergunta, professora, é a seguinte: como que esse Eureka apareceu na sua cabeça? Na verdade, boa noite a todos. Na verdade, o conto 14ª Estação, do Miguel, inclusive já fiz um artigo sobre esse conto chamado Sonho e Silêncio, na 14ª Estação do Miguel Jorge. É um conto que ele nasceu musical, não é, Miguel? Ele é uma sequência de, vamos dizer, de estações em que nós não conseguimos identificar se ele escreve, se a gente pode chamar aquilo de estrofes, que seria quase poema, ou se aquilo é uma narrativa. As estações de número ímpar, elas são todas em linguagem caótica. Então, como a linguagem é caótica e não tem pontuação, você lê naquilo na velocidade em que você se sente bem. E forma, então, a ideia a partir dessa velocidade em que você lê. Isso torna o conto praticamente musical. Mas é uma música que seria uma música atonal. Não seria uma música dos moldes tradicionais que a gente conhecia. Então, à medida que eu ia lendo o conto, eu ia praticamente ouvindo a atonalidade da música e ia, ao mesmo tempo, sentindo a modernidade total da música e a quantidade de misturas semióticas que ali tinha. Então, ali não eram apenas palavras, sequências de palavras formando uma ideia. Na verdade, aquilo era um todo que inspirava a que a gente sentisse todo um sentido de busca de outros elementos semióticos. E aquilo foi me encantando. As estações de número par, elas são rítmicas. Totalmente rítmicas, porque as frases são curtas, não é isso? As frases são curtas e pontuadas. Então, a gente sente um ritmo muito forte. Vocês perceberam que na música a percussão é constante e ela é muito rítmica. Tem a melodia, lógico, mas ela tem um fundo bastante rítmico. Então, à medida que eu ia lendo o conto, eu ia sentindo isso. E, curiosamente, eu havia feito um estudo sobre a obra do Estércio Marques Cunha. Infelizmente, o maestro não está aqui. É um nome na área da música, um compositor de maior respeito no Estado, inclusive nacionalmente. Eu tinha feito um estudo, uma pesquisa a respeito da obra pianística dele. E os meus alunos haviam levado a público toda a obra pianística dele e nós fizemos a análise também em público. E eu falei, gente,
mas isso aqui dá uma ópera maravilhosa com a mão do Estércio e do Miguel juntos. Peguei o conto, naquela época eu lecionava na Universidade Federal de Goiás, onde o Estércio também lecionava, e peguei o conto e falei, Estércio, você já leu esse conto? Ele falou, não. Eu falei, então leia. Quando ele leu, daí uma semana ele chegou para mim e falou, Luciano, o que é aquilo? Porque o conto realmente é de uma maravilha e de uma criatividade fora do comum, ele encanta a gente. Ele falou, mas Luciano, o que é aquilo? Eu falei, estou sonhando com uma ópera. Aí cheguei com o Miguel. Falei, Miguel, você não toparia fazer uma ópera com o Estércio? Aí ele falou, mas nunca fiz uma ópera. Eu falei, mas então começa. Aí ele falou, mas nunca fiz um libreto. Eu falei, então faça. Então ele fez o libreto, passou para o Estércio, e o Estércio produziu a música e deu essa junção. O gênero ópera é um gênero, a gente não consegue dizer se é poesia, se é música, se é literatura, o que é, no final das contas, ele é tão intrincado um com o outro, né, Miguel? Que a gente não... E essencialmente dramático. Essencialmente dramático. Essencialmente dramático. Só que o texto em si não é o texto originalmente dramático, não é isso? Não. Pois é. Então, o libreto, vocês vejam, é uma coisa assim fantástica. Agora, a transformação do conto no libreto também me impressionou muito, Miguel. Por quê? Muito. Porque o conto, ele não traz esses personagens todos. Eles ficam subentendidos e na imaginação da gente, a gente pode até criá-los, mas eles não estão lá fisicamente. Aqui estão. Aqui eles estão explícitos, né? Então, na verdade, ele sentiu vontade de fazer uma narrativa mais forte, não é? Quando ele vai para o libreto, porque senão, para o público, fica muito difícil fazer a junção das duas coisas, não é, Miguel? Isso mesmo, Luciana. Depois eu falo. Então, eu tenho a impressão que ele quis tornar mais fácil das pessoas seguirem a ideia do que no conto, porque no conto a gente lê, se envolve, percebe claramente um Cristo moderno, né? Um Cristo dentro daquilo que é a modernidade, é uma história real, mas não é, na verdade, um documentário, nunca tem nenhum de história nem de documentário. Na verdade, quando a gente lê, a gente não é um conto, mas a gente não sente uma narrativa. A gente, ao ler o conto, a gente sente aquilo que eu já disse, a gente sente música, a gente percebe música o tempo todo. E foi isso que me encantou e convidei, na verdade, desafiei tanto o Estércio quanto o Miguel, todos os dois muito queridos. Tenho assim, uma admiração profunda por eles e principalmente Miguel. Hoje, por exemplo, eu estou tentando analisar a obra dele. Falei para ele por amostragem, né? Porque senão eu vou morrer e a obra eu não consigo acabar de analisar, porque é uma obra enorme e nós estamos então por amostragem. Alunos do mestrado estão analisando a obra dele. Já fizemos contos, estamos fazendo poema. Vamos fazer romance, aí eu quero fazer cinema e ópera, e aí eu encerro, mas por amostragem, não vou conseguir fazer a sua. Mas tem que ser por amostragem, porque é uma obra vastíssima, de uma profundidade enorme, enorme, e de uma pujança muito grande. A proposta que eu faço para os alunos é que eles percebam o movimento intersemiótico da obra dele. Porque, vejam, eu li um conto, esse conto virou ópera. Outras pessoas leem e vira cinema, vira filme. Então, o movimento intersemiótico que existe de transformação de um sistema de linguagem, de um sistema de comunicação para o outro, é muito forte na obra do Miguel. Eu acho que essa é a característica principal da obra dele. Me desculpa se eu estou dizendo principal, mas é de uma força isso. E eu acho que é de uma riqueza enorme. Então,
conseguir fazer isso em toda a obra dele é impossível, assim, quer dizer, levaria uma vida inteira, né? Mas a gente, por amostragem, vai tentar fazer e eu quero entregar isso para o Miguel em breve, porque a obra dele me encanta, sobremaneira, e o resultado da ópera é uma coisa que eu vou guardar para sempre, com muito amor dentro de mim, porque veio de realmente uma sensação deliciosa da leitura do conto e de uma sensação também muito boa da análise anterior que eu já tinha feito da obra do Stércio. E então eu guardo isso com muito querer bem e com muito orgulho, porque acabou nascendo em Goiás a primeira ópera composta, porque nós já tínhamos movimento operístico em Goiás, muitos movimentos operísticos, mas a composição genuinamente goiana é essa, é a primeira. Tá bom? Fantástico. Eu destaco uma ausência e várias presenças. Antes da próxima pergunta, a ausência, infelizmente, do maestro Stércio Marques. Ele me avisou hoje à tarde que não poderia comparecer, mas temos aqui várias presenças, começando o nosso queridíssimo vice-presidente, Dr. Arthur Rios, o presidente Valdir, da Associação de Artistas Plásticos, Taquinho, conhecidíssimo e premiado cineasta, o grande, lendário, eu diria, Mauro de Castro, nosso Enio lá atrás também, associado da UB aqui, vários cavalheiros que infelizmente eu não conheço, não poderia falar o nome de vocês, mas agradeço muito a presença. E em uns minutinhos eu espero que façam perguntas e participem, mas a minha pergunta, Miguel, é da origem antes dessa origem, né? Como foi a composição do conto em si? Ele fez, claro, todos os seus livros têm algumas características, aquela coisa do 13, né? Como que você encaixou no livro esse conto em particular? Como foi o processo de composição, a inspiração? Me parece que é uma história que é inspirada em fatos, tal. Como que surgiu isso? Bom, primeiramente eu queria dizer, salve professora Anunciata, salve o movimento, porque ela teve esse insight de dizer assim, Miguel e Stércio, vamos fazer uma reunião, e a gente não sabia do que se tratava, tratava-se de uma ópera, né? E vocês, pelo que vocês viram aqui no vídeo, é uma ópera pesada, e precisou de muitos ensaios, muita gente, tivemos mais ou menos umas 100 pessoas envolvidas nessa ópera, e levamos 13 anos para conseguir arrumar um pouco de dinheiro para levar essa ópera a palco. Mas eu agradeço muitíssimo, e é histórico isso que eu estou dizendo, a professora Anunciata, porque ela é a responsável pelo nascimento dessa ópera, né? Eu tive um prazer imenso de trabalhar com o maestro Stércio Marques, como tenho também um imenso prazer de trabalhar com o maestro Juliano Lima Lucas. Nós estamos fazendo uma segunda ópera que se chama Ana Pedro, baseada num romance meu. Ana Pedro? Pois é, então, eu agradeço também o Ademir, presidente da União Brasileira, da União Goiana de Escritores, a UB. O dinamismo desse rapaz é impressionante, a precisão com que ele faz as coisas, com que ele elabora, com que ele movimenta, com que ele chama. Então nós temos que agradecer muito a presença do Ademir Luiz à frente da União Brasileira de Escritores. Bom, agora, dito isso, esse conto foi uma coisa assim, a gente não sabe como explicar. Eu estava pensando hoje, muitas vezes, que o escritor, o criador, de qualquer forma, ele tem uma ligação espiritual. Ele apanha alguma coisa que não é aqui desse chão, desse momento, é fora disso aqui. Nós estávamos lá em Catalão, na casa do Aldair Aires,
que foi um passeio que o grupo de escritores novos fez lá na casa do Geniano, que era presidente do GEM, com Aldair Aires, em Catalão. E estamos lá e conversas e planos, apresentações de poesia, peças de teatro, enfim. Quando eu vi uma pessoa contando que lá em Catalão aconteceu esse fato verídico, que os nomes são fictícios, e esse rapaz, que era um farmacêutico, que cuidava dos pobres e tudo mais, e o coronel da cidade, à época, por despeito e por inveja, o acusou de um assassinato, e acabou acontecendo isso que aconteceu. E no lugar que ele caiu, que eu coloco a 14ª estação, que ele cai morto, está erguida uma capelinha. Então, quando vocês forem a Catalão, pode procurar essa capelinha em nome do, eu acho que ainda é o nome verdadeiro, é Antero. E aquilo me calou fundo, eu vi aquilo, mas aconteceu isso aqui nessa cidade, aconteceu, peguei os detalhes, aprofundei. Quando cheguei em casa, aquilo ficou na minha cabeça e o conto veio. Veio dessa forma que a Anunciata leu e apreendeu. Então, pela primeira vez, eu vejo alguém falar desse conto com musicalidade, né? Pois é, primeira vez que eu ouço, mas você dizendo isso, eu acredito que é realmente musical. Então, o conto, ele é o primeiro conto de um livro de contos que se chama Avarmas, e que foi editado em São Paulo e que me deu uma projeção nacional, por conta desse conto que as pessoas estranhavam a técnica que eu usei, né, do fluxo de consciência narrado pelo próprio Antero, né, e depois, na segunda parte, eu conto a história, eu faço a minha narrativa, enfim. Então, foi uma criação dessa forma, mas eu não esperava tanta projeção para esse conto aqui, fora daqui, estudos, debates, teses, e fico imensamente grato, principalmente pela ópera Anunciata, realmente imensamente grato. Muito obrigado. Nós temos que agradecer pela ópera, Miguel. E eu acho que a sociedade tem que agradecer por quando essas obras surgem. E a palavra ópera é isso, né? É obra. Até porque não conseguem falar outra coisa dela, porque ela é tão inteira, né? Que a palavra ópera significa obra. Então, quando essas obras surgem, eu acho que quem tem que agradecer, Miguel, é a sociedade ao autor, porque são marcos e são caminhos que ficam para a sociedade seguir, sabe? Obrigado. Se abrem caminhos, eu acho. Antes de abrir para a plateia, eu quero fazer uma pergunta nesse sentido para o maestro Juliano. Maestro, qual foi o impacto dessa ópera na comunidade musical de Goiânia, enfim, que você convive, que você tem todo o traquejo e tal, e você acha que ela pode abrir de fato uma porta para que outras pessoas se interessem em produzir uma obra que é tão complexa, inclusive você já está nessa labuta no momento? Como você analisa isso? Bom, primeiro, boa noite. Eu quero agradecer realmente o convite por estar aqui, Miguel, meu companheiro agora, professor Anunciata. Bom, a respeito da obra, a gente tem que pensar realmente, não é supervalorizar não, é um marco realmente a confecção de uma ópera, e não só a composição, mas realmente fazer a ópera, porque é um evento grandioso em termos de logística, em termos de labuta mesmo, né, de trabalho, porque tanto da parte do compositor, do escritor, também envolve uma centena de gente, como o Miguel falou, 100 pessoas mais ou menos, por aí, né? Talvez até mais, porque você tem um aparato técnico muito grande, iluminação, cenografia, você tem toda a parte de direção artística, você tem um teatro, né? Outra coisa interessante, né? Nós aqui em Goiânia não temos essa veia de fazer óperas, porque também nós não temos um local. Existe, o Miguel também falou, foi uma dificuldade tão grande, né? De
deslocar, porque o Teatro Goiano não é próprio para fazer uma obra, né? Teve que tirar cadeiras, fazer um monte de coisa. Hoje em dia nós temos o Basílio França, que eu acho que está agora próprio para fazer uma obra, e o Teatro da PUC, se eu não me engano, ele também ele é grandioso para isso. Mas então, esse é um marco tão grande assim que a gente tem que pensar realmente, não, pode colocar na marca, lá, na data, porque realmente Goiânia se transforma agora com uma porta aberta para receber eventos operísticos. Não só de fora, mas daqui de dentro, que surge daqui de dentro. Eu só posso falar como é que foi o convite também, já assim, direto, porque quando eu comecei a ser um compositor de verdade, eu já tinha alguns anos, né, eu pensei assim, fazer obra, porque é um negócio tão difícil, acho que eu nunca vou fazer isso. Vou escrever umas coisas para piano, vou fazer coisas assim para música de câmara, às vezes para orquestra, se a orquestra me deixar entrar, né? Mas obra é um negócio tão grande, será que em Goiânia vai ter condição de fazer uma obra? Né? Se a gente pensa sempre assim, já fiquei tão deslumbrado quando eu fiquei sabendo da obra do Sters, falei, nossa, então parece que é possível realmente fazer aqui em Goiânia. Então ficou assim, aí eu achei bom, mas passou uns tempos, recebi a ligação do maestro Eliseu. Vai ligar para você aí, o Miguel Jorge, e vai falar um negócio para você aí. Você combina com ele. Então tá. O Miguel Jorge falou que vou fazer uma ópera. Que ele te convidava. Falei, mas quem eu? Né? Quem sou eu? Eu não sou ninguém ainda, né? Eu estou começando, assim, não começando no sentido de composição, mas no sentido de divulgar mais minhas obras, né? Porque eu já tenho várias coisas escritas e gravadas, mas dentro do campo goiano ainda não sou um nome assim tão falado, conhecido. Tenho meus alunos, eu dou aula lá no Instituto Federal de Goiás, eu já tive uma carreira de docência muito grande, no Basílio França também, inclusive. Mas assim, por que eu? Né? Não, porque é uma indicação do Sters, se eu não me engano, né, que ele falou que não, o Juliano foi meu aluno, que o Sters eu estudei com ele vários anos, antes inclusive de eu ser engenheiro civil, eu fui engenheiro civil também. Eu estudei com o Sters, aí depois, durante minha carreira de engenheiro, continuei estudando com o Sters, larguei a engenharia, continuei com o Sters como amigo. Ele falou, não tem nada para você não, agora a gente vai ser amigo. Aí ele é meu padrinho de casamento, então a gente tem um bom laço assim, de amizade, apesar de a gente ter pouco contato, porque ainda mais nesses anos agora que a gente tem passado. Mas então, a respeito da questão da porta aberta, realmente é uma porta aberta que eu estou entrando nela agora, né? É uma obra que nós estamos fazendo do conto da Ana Pedro, né? Eu não sei se eu posso dar spoiler agora como que é o conto, mas assim, basicamente você tem um universo de contrastes e dualidades e disputas, né? Numa leitura superficial você vai ver que parece que é uma coisa de feminista, mas não é um conto muito mais profundo do que isso, que envolve o patriarcalismo, o coronelismo,